marido, mas eu também sou ativista, gente. Sou ativista. Eu luto por um Brasil melhor, por um mundo melhor. Então, muitas vezes eu estou dando palestra terceira idade, a PAI, o pessoal do Rotary, está sempre me convidando. Eu não cobro nada para fazer esse trabalho. O ativista, ele tem aquela coisa de se dar. Nesse ativismo, eu acabei entrando nessa onda fora Dilma. Não sei, a gente tem liberdade de torcer para que partido for, mas eu fui um anti-Dilma. E eu sou um réu, confesso. Quando o Lula foi eleito na primeira gestão, eu fui fã, defendi ele. Falei que ele era a melhor colher de falência da Polônia. Depois, eu me senti traído e enganado. Depois, as coisas começaram a bater a porta da minha casa. Aí, quando eu percebi, o Brasil estava em crise, não era só eu. Aí eu comecei a fazer movimento para derrubar essa quadrilha que se instalou em Brasília. E como eu tenho meus 54 anos, não posso estar à frente, eu comecei a apoiar alguns meninos. Aí, de repente, criou alguns movimentos sociais. Veio para a rua, Movimento Brasil Livre. Vocês viram? Eles levaram 2 milhões de pessoas na Paulista e foram à frente, foram para Brasília. Resposta, conseguimos, ainda que parcialmente, tirar uma pessoa de lá. A luta continua. E eu continuo com ativismo. Eu vivo ajudando eles. Tá? Nesse intervalo, eu conheci um cara chamado Renato Tamayo. Conheci ele com aquele grupo que se acampou em frente à Fiesp. Tá? Aí esse grupo levou não sei quantos ônibus lá para Brasília, quando teve o dia do impeachment da Dilma. E as coisas deram tudo certo, com toda a dificuldade. E um dos meninos que estavam lá, que eu conheci, eu continuo ajudando ele, chama Renato Tamayo. E minha surpresa e minha alegria, ele veio candidato a vereador. E eu, sabendo que ele não é político, resolvi apoiá-lo. E eu venho acompanhando ele também. Tá? Recentemente, ele percebeu aqueles desamparados ali na Praça da Sé. Você sabe, tem muito nóia lá, né? Mas eles dormem no chão, não tem condições nenhuma, a prefeitura não faz nada, o Estado não faz nada. Enfim, não tem nada, ninguém que faça alguma coisa para ele. De repente o cara consegue umas 30, 40 barracas e consegue montar uma tenda. Consegue organizar, manda o pessoal varrer e ficar limpinho, todos abrigados. Quem foi que fez isso? O Renato está lá. Então começou a ganhar minha admiração. Eu falei, vou te apoiar, cara. E ele está aqui hoje para conversar comigo. E eu queria apresentar vocês. Porque é o seguinte, a gente, eu sei que todos vocês devem ter alguma preferência partidária, respeito. Ele perguntou se podia ter um espaço para conversar com vocês. Eu falei, quanto mais nós ouvimos, para nós é melhor. Até petista, se vier falar aqui, eu deixaria falar. Sabe por quê? Eu quero ouvir ele também. Para ter opção de voto. Segunda-feira eu fui informado pelo Renato que 65% dos paulistanos não sabem para quem vai votar. Confesso isso, 65%. Ou seja, vai ser decidido nas coxas do próximo prefeito da nossa cidade. Vai reclamar para quem depois se nós estamos omissos? Estou falando verdade ou mentira, seu Davi? Então, quanto mais nós ouvimos as propostas, quanto mais ouvimos vereadores de qualquer partido, não interessa que partido seja X ou Y, que é bom. Então eu falei para ele, eu vou te dar 10 minutos, vem aqui para conversar com o pessoal, que tem um pessoal bacana, são formadores de opinião, são pessoas que são terapeutas, são pessoas que ensinam outras pessoas, são pessoas de academia, educação física. E eu queria que você viesse bater um papo para a gente ouvir também suas ideias. E ele está aqui, esse figurão está me filmando aqui. Vem cá, Renato, por favor. Olha, seguindo, como nós estamos pela moralização do país e seguindo a letra da lei, hoje eu não estou aqui me apresentando para vocês como candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Eu estou aqui apenas para dar uma única mensagem, que é a importância de nós escolhermos os candidatos, né? É natural a gente encontrar pessoas que votam no candidato a vereador e no mês seguinte já não lembra mais em quem votou. Então, com isso, ele não pode nem exercer a sua cidadania, o seu direito de ir lá e cobrar, né? Fazer a cobrança, falar, olha, lá no meu bairro, porque 3 funções básicas de um vereador é ser o elo
é o representante do povo junto ao poder público, né? Então, ele tem que atender, é uma atribuição do vereador, atender o cidadão. Ele fica lá no seu palácio, que é a Câmara dos Vereadores, e o cidadão comum, né, não tem acesso, ele chega lá intimidado pela própria imponência do local, não sabe de que forma se expressar, como ter acesso ao vereador, e o vereador fica lá, aqueles 4 anos que lhe diz respeito ao mandato, e só retorna para os bairros, para as periferias, né, que eu tenho percorrido bastante, tem sido um aprendizado para mim, na época de eleição. E as pessoas hoje em dia não são bobas, né? Então você também ouve sempre as pessoas falarem, só aparece aqui na época de eleição para dar beijinho na criança e tapinha nas costas. Tirar foto. Sim, e trabalho efetivamente a gente vê muito pouco quando vê, né? Então, outra atribuição do vereador é propor e votar leis para o município, desde que essas leis não viram a lei maior, a Constituição maior que a Constituição Federal, né? Só que a cidade, verdade seja dita, já está saturada de leis, né? Nós temos lei para tudo, desde o PSIL, né, até o que a gente possa imaginar, já existe lei. Então, como o vereador ele tem a obrigação de apresentar projetos na Câmara Municipal, eles se especializaram em quê? Né? Dar nome para ruas, nome para hospitais, viadutos, e é isso que os vereadores têm feito do ponto de vista jurídico na cidade. Terceira atribuição do vereador, fiscalizar o executivo. Eu não sei se vocês sabem quantos vereadores, alguém sabe quantos vereadores tem a cidade de São Paulo? São 55. Né? Eu até faço uma analogia, eu brinco, né? Parecem 55 cabeças de bacalhau, né? Porque o bacalhau, quando a gente vai comprar, nunca vê a cabeça, então fica sempre lá, a gente sabe que existe, mas nunca vê. Então, nós temos vereadores na atual legislatura com mais de 140, ou tiveram mais de 140 mil votos, e temos vereadores com 8 mil votos, exercendo o cargo de vereador na cidade de São Paulo. E nós temos um prefeito, né, que tem cometido certos exageros, certos absurdos, né, como essa questão da ciclovia, transformou a cidade de São Paulo na maior indústria de multas, talvez do planeta, né? Eu costumo até dizer que a pessoa que sai de carro hoje e não leva uma multa, corre na lotérica jogar na Mega Sena, porque está com uma sorte danada, né? Está complicado. Então, complicado. Então, na legislação do município de São Paulo, bastariam 37 vereadores dos 55 comprometidos com o cidadão paulistano para tirar, de uma maneira muito fácil, o prefeito que cometa essas mazelas todas, né? Precisamos só de 37. E não é um processo como esse que nós estamos concluindo agora do impeachment, não, né? É muito mais rápido, basta 37. Porém, a nossa Câmara de Vereadores, eu pude apurar isso, ela se transformou num antro de mafiosos. Essa aqui é a verdade. Eu pude constatar isso aí. Até na semana passada, né, eu tive um problema até que meio sério lá na Câmara, porque eu fui questionar, né? Levei o meu grupo lá com cartazes questionando o Jamil Murad, que é um vereador do Partido Comunista do Brasil, que usou os recursos públicos da nossa cidade para homenagear, não sei se os senhores e a senhora sabem, os 91 anos de vida do Fidel Castro e os 57 anos do regime comunista sanguinário de Cuba. Então, com o nosso dinheiro público, tá? Foi feito isso. E ele colocou os capangas dele, que está tudo lá dentro, me colocou para fora da Câmara dos Vereadores, abaixo de chutes e pontapés. Tudo registrado, inclusive eu estive no dia seguinte na Câmara e fiz uma representação formal na corregedoria. E ele terá que responder por isso, por essa atitude, né? Porque tudo foi registrado. Então, além de nós termos 55 vereadores que não trabalham para o povo,
nós temos lá um covil do crime político organizado. O ativismo que nós estamos comprometidos, que estamos logrando êxito agora, quebrando a espinha dorsal do PT e do crime político organizado, é apenas parte desse processo. A Câmara Legislativa de São Paulo e a Prefeitura impactam as nossas vidas todos os dias, porque é na cidade que nós vivemos. Então, a indústria da multa, as ciclofaixas que arrebentam com regiões de comércio, né? Porque os fregueses, os clientes não podem mais ali estacionar, então tem Pode muita... nem parar, nem um instante. Então, quer dizer, isso tudo a troco de conveniências políticas, né? E a luta de classe que eles defendem, né? Então, o que é a luta de classes, como eles falam, né? Para as pessoas da periferia, soa bonito no ouvido, não luta de classe. É colocar preto contra branco, rico contra pobre, nordestino contra... Meu pai é baiano, nordestino contra sulista, né? Então, a sociedade... Aí você vai no artigo 5º da nossa Constituição e fala, todos são iguais perante a lei. Então, não adianta ficar criando legislação para índios, para negros, para homossexuais, para isso, aquilo, porque a nossa Constituição já define que todos somos iguais perante a lei, né? Então, isso tudo faz parte de jogo político, é cooptação dessas, entre aspas, minorias, né? Para se sentirem contempladas por esses grupos políticos que, na realidade, só estão visando a perpetuação do poder, né? E continuar com o roubismo. É isso que eles fazem, é o roubismo. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E se eu falei alguma coisa que desagradou, eu lamento, mas a nossa intenção realmente é ter um Brasil justo e íntegro. Tá bom? Muito obrigado.